No vale de Elá, dois exércitos estavam parados, se encarando em silêncio, enquanto o medo se espalhava como uma sombra entre os soldados de Israel. Do lado dos filisteus surgia todos os dias um gigante chamado Golias, alto, armado e confiante, que caminhava até o centro do vale e lançava um desafio humilhante: que alguém viesse lutar contra ele. Dia após dia, ninguém aceitava. Os homens de Israel tremiam, recuavam e baixavam a cabeça, porque a força daquele gigante parecia impossível de vencer. O medo dominava não apenas os soldados, mas também seus corações, e a dúvida começava a corroer a fé do povo. Parecia que aquela batalha já estava perdida antes mesmo de começar, porque quando o medo fala mais alto, até os mais fortes se sentem pequenos e a esperança começa a desaparecer. Enquanto isso, um jovem pastor chamado Davi chegava ao acampamento apenas para levar comida aos seus irmãos, sem imaginar que estava prestes a entrar na maior batalha da sua vida. Ao ouvir os gritos de Golias e ver o terror nos rostos dos soldados, Davi não entendeu como ninguém tinha coragem de enfrentar aquele desafio. Para ele, não era apenas uma luta contra um homem, mas contra alguém que desafiava o próprio Deus de Israel. Mesmo sendo jovem, sem armadura e sem experiência em guerras, Davi sentiu algo diferente em seu coração. Uma confiança que não vinha da força física, mas da certeza de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade de mostrar que a fé é mais poderosa do que qualquer espada. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, muitos tentaram impedi-lo, dizendo que ele era apenas um garoto, fraco demais para uma batalha tão grande. Tentaram até vesti-lo com armaduras pesadas, mas Davi recusou, porque sabia que sua vitória não dependeria de equipamentos humanos. Ele escolheu apenas 5 pedras e sua funda e caminhou em direção ao gigante com passos firmes, mesmo sendo observado por todos. Golias riu ao ver um jovem se aproximando, achando aquilo uma ofensa, como se estivessem enviando uma criança para lutar. Mas Davi respondeu com palavras que ecoariam para sempre. Ele não vinha em seu próprio nome, mas em nome do Deus dos exércitos de Israel. Naquele momento, a batalha deixou de ser apenas física e se tornou espiritual. Quando Golias avançou, confiante de que venceria facilmente, Davi correu em sua direção sem hesitar. Em um movimento rápido, colocou uma pedra na funda, girou com força e lançou contra o gigante. A pedra acertou exatamente no ponto certo, derrubando Golias no chão, diante dos olhos de todos. O silêncio tomou conta do vale por alguns segundos, até que os soldados perceberam que o gigante havia caído. Aquilo que parecia impossível tinha acabado de acontecer, e a vitória veio não pela força, mas pela fé. O medo que antes dominava Israel foi substituído por coragem, e os filisteus, antes confiantes, agora batiam em retirada. Uma única atitude de fé mudou completamente o rumo daquela história. A vitória de Davi nos ensina que muitas vezes nossos maiores desafios parecem gigantes impossíveis de enfrentar, mas o tamanho do problema nunca é maior do que o poder de Deus. Assim como Davi, muitas pessoas se sentem pequenas diante das dificuldades, achando que não são capazes, que não têm recursos ou força suficiente. Mas a verdadeira força não está no que vemos, e sim na confiança em Deus, que luta por aqueles que escolhem não desistir. Quando o medo tenta paralisar, a fé nos faz avançar. Quando tudo parece perdido,
É exatamente aí que Deus mostra que ainda tem controle da situação. O mesmo Deus que esteve com Davi continua agindo hoje na vida de quem confia e permanece firme. Você esteja enfrentando um problema que parece grande demais, uma luta que parece impossível de vencer, um medo que insiste em te acompanhar todos os dias. Mas assim como Davi não recuou diante do gigante, você também não precisa recuar diante das dificuldades da sua vida. Deus não escolhe os mais fortes, Ele fortalece os que escolhe. Cada batalha que você enfrenta pode ser uma oportunidade para Deus mostrar que Ele está com você, mesmo quando ninguém mais acredita. Não é sobre o tamanho da sua força, é sobre o tamanho da sua fé. E quando a fé entra em ação, até os maiores gigantes podem cair. Por isso, antes de encerrar este momento, feche os olhos por alguns segundos e entregue a Deus aquilo que tem te tirado a paz. Peça força, coragem e direção, assim como Davi teve naquele vale. Que Deus renove sua fé, fortaleça seu coração e te lembre que você não está sozinho em nenhuma batalha. Se você crê que Deus pode agir na sua vida, permaneça firme, porque a vitória pode chegar quando você menos espera. Que assim como Davi venceu o gigante, você também vença aquilo que hoje parece impossível. Em nome de Deus. Amém.